Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tenho um tema muito importante que é para falar sobre a MP de número 1303/2025, tá? Para quem não lembra disso aqui, o que é esse tema, tá? Aconteceu, o governo federal, né, eles lançaram lá uma medida em que eles aumentavam o IOF, tá? O IOF, para quem não sabe, é aquele impostozinho que você toma, né, em algumas transações internacionais que são feitas, em alguns investimentos você tem o IOF ali também, até aplicações em CDBs, etc, você tem a incidência ali de IOF, tá? Então, praticamente todo mundo paga IOF em alguma das transações, tá? E aí, o governo fez essa assinatura lá para que aumentasse essa taxa, e aí houve uma retaliação dos deputados, né, do pessoal ali na Câmara de Deputados, dos senadores, e eles conseguiram cancelar esse aumento da taxa lá, das tarifas ali do IOF. O que aconteceu? O governo federal foi lá e recorreu ao Supremo Tribunal Federal. E aí, o Supremo Tribunal Federal informou que não era inconstitucional a medida, né, que o governo federal tinha feito, por mais que não tivesse passado pelo trâmite legal, não afetava ali, né, a Constituição que se tinha. Então, ele deu esse aval para o governo federal. Mas, de lá para cá, houve essa MP aqui, em que agora, de fato, né, está seguindo os trâmites legais, justamente para ter um acordo ali entre o legislativo ali, para poder justamente conseguirem, né, fazer esse envio aqui. Então, o que é que ela trata agora, né? Ela trata sobre a compensação pelo recuo na elevação do IOF, tá? Então, essa MP aqui foi justamente logo uma medida que foi lançada ali para que pudesse aqui fazer essa compensação desse recuo aqui, né, que fizeram dessa elevação do IOS. Então eles têm que tirar de algum outro local, beleza? Quais são os mais prováveis? FIIs, FIAGRO, LCIs, LCAs, tá? Pode ser que tenha mais coisa aqui, mas vamos lá. Tem uma matéria aqui bem importante que é da XP, tá? Que eles revisaram justamente o que está acontecendo. Obviamente ainda não foi votado, tá? Mas já tem vários deputados ali que estão envolvidos nessa MP. Então, a de relatoria aqui, quem é o relator é um dos deputados aqui do PT, e tem vários outros deputados que estão juntos ali, modificando, fazendo mudanças, né, nessa MP aqui, beleza? Mas vamos lá, vou ler aqui junto com vocês. Em junho, né, o governo federal publicou essa medida provisória, 1303/2025, um conjunto de medidas alternativas da arrecadação para compensar o recuo na elevação do imposto sobre operações financeiras, que é o IOF, anunciado no fim de maio. A MP trouxe uma série de mudanças relevantes na tributação de diversos instrumentos financeiros, afetando diretamente os fundos listados, né, que são fundos imobiliários, FIAGROS, FIP e ES, tá? O que há de novo é isenção mantida para receitas internas. Então, segundo o parecer apresentado pelo relator nesta quarta-feira, o artigo 42 da MP permanece inalterado, preservando a isenção de imposto para FIIs e FIAGROS enquanto veículos de investimento. Com isso, rendas provenientes de aluguéis, aplicações financeiras ou investimentos em outros fundos seguem isentas de tributação. Para quem não sabe, isso aqui já chegou a ser girado, só para vocês terem noção, em ter um imposto aqui de 5%, tá? Chegou a ser 5%, depois mudaram aqui para 7,5%, tá? E aí agora, pelo menos aqui pelo que a XP trouxe de informações mais atualizadas, né? Pelo que os deputados aí estão colocando, aparentemente não teve mudança. Rendimentos distribuídos aos cotistas permanecem isentos, tá? Ponto bem importante. O artigo 44 da MP passou por uma alteração relevante. Inicialmente previa uma tributação de 5% sobre os rendimentos distribuídos a cotistas pessoas físicas. Com a mudança proposta pelo relator, a isenção do imposto de renda foi mantida para rendimentos distribuídos por FIIs e FIAGRO, desde que observadas as seguintes condições já vigentes. O fundo tenha no mínimo 100 cotistas e seja negociado em bolsa ou mercado em balcão, o investidor detenha até 10% das cotas e receba rendimentos equivalentes a no máximo 10% do total distribuído pelo fundo. Tá? O conjunto de cotistas, né, pessoas físicas vinculadas e titulares das cotas representem até 30% da totalidade das cotas e dos rendimentos oferidos pelo fundo. Como a maioria dos fundos e investidores pessoa física se enquadra nesses critérios, a isenção será preservada para a grande maioria dos investidores. Além disso, CRIs, CRAs e debêntures incentivadas permanecerão isentos, tá? Então, a maioria das pessoas está muito nesse nível aqui, tá? Então, realmente talvez só
sócios ali, você vai ter, os maiores sócios, né, claro, vai ter mais de 10% aqui das cotas, né, mais de 10% aqui do distribuído pelos fundos, então é muito difícil aqui de pegar alguém. Redução na alíquota sobre os ganhos de capital. Isso aqui é um dos pontos que são positivos, né? O parecer do relator manteve a redução da alíquota do imposto de renda sobre ganhos de capital em operações com FIIs e FIAGROS de 20% para 17,5%. O que é que isso significa? Atualmente, né? Se você vende com lucro, tá? Então, vendi um FII ali e eu tive lucro nele, tá? Ixi, como ficou ruim isso aqui, parece uma cobra. E eu tive lucro nele, eu tenho que passar a pagar 20%, tá? Então, esse lucro aqui, eu tenho que tomar 20% em cima dele aqui, beleza? E agora, com essa sugestão, passa aqui, né? Com essa medida, ele vai passar a ser 17,5% sobre o meu lucro. Então, isso é uma vantagem, isso é um ponto muito bom. Só que se você imagina, isso aqui está reduzindo, né, alguns custos aqui. Como ficam aqui os FII e FIINFRA e FIPS, né? Embora a MP não mencione diretamente eles, a FIINFRA a gente entende que esses fundos, assim como o FIPS, devem seguir a mesma lógica aplicada aos demais fundos listados, beleza? Mudanças no regime de distribuição, aí aqui a gente tem uma perca gigantesca, fim da obrigatoriedade da distribuição mínima. Para quem não lembra, 95% era o obrigatório a ser distribuído, tá? Então foi mantida a revogação do dispositivo de lei de número 8668, que exigia a distribuição de ao menos 95% do lucro em regime de caixa apurado no semestre. Se confirmada essa mudança, elimina a obrigatoriedade para que os FIIs distribuam esse percentual mínimo para manter a isenção tributária, beleza? Então isso aqui é uma perca gigantesca, tá? Então imagina que por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho bastante aqui fundos imobiliários e recebo aqui 95%, né? Faço parte de receber aqui esses 95% aqui do lucro da empresa, eu recebo isso aqui. Quando se tira essa obrigatoriedade, aí você vai ter fundos imobiliários lá distribuindo só 90%, depois você vai ter o fundo distribuindo só 80%, eita, meu caixa tá diminuindo, vamos distribuir menos, depois você vai ter distribuindo 70%, e aí, meu amigo, vai entrando num nível que eles começam a se parecer mais com as ações, certo? Por quê? Porque ações não têm essa obrigatoriedade. Ações, eles não têm essa obrigatoriedade. Então, como ações não têm a obrigatoriedade de distribuir dividendos, né? Então, ou seja, eles não têm obrigação nenhuma. A gente tem ações que pagam dividendos e a gente tem ações que não pagam dividendos, que simplesmente é zero, são os dividendos que eles pagam. Então, você ter um fundo imobiliário que o nível dele era justamente a gente receber aluguéis, quando você tira essa obrigatoriedade aqui, você passa a transformar esse fundo imobiliário praticamente em ações. É melhor essa empresa, esse fundo aqui, deixar de ser um fundo e se tornar uma empresa. Se torna uma empresa, vai comprar ali essa empresa, você dá um nome para sua empresa, basicamente, compra aqui seus produtos aqui e você distribui quando você quiser, beleza? Qual que é o ponto ruim aqui, por exemplo, no caso das ações? Se você for distribuir dividendos, você tem a questão do JSCP, né? Você entra num regime de distribuição aqui que é diferente. Aqui você tem juros, né? E você tem a parte de dividendos, que também pode ser tirada aqui do lucro. Mas, ou seja, obviamente, o custo aqui é diferente para você ter ações do que os fundos imobiliários. Aqui talvez você tenha um custo menor e normalmente aqui dentro disso aqui as empresas ainda tem a taxa administrativa, para quem não sabe. Então, normalmente existe taxa administrativa para todos os fundos ali, vários ali que são de 0,30, 0,20% ao ano, até uns aí que você vai ter de sendo 1% ao ano aqui, tá? De taxa administrativa fora performance, tá? Tem alguns também que tem até a questão de performance, tá? Então, são pontos bem importantes porque isso aqui é uma perca gigantesca. Alteração no regime de distribuição, o texto também propõe a mudança do regime de apuração dos fundos imobiliários para fins de distribuição de rendimentos que passarem a calcular o lucro pelo regime de competência, já adotado pelos FIAGROS e por alguns fundos irrecebíveis, fundos administrados pela Intrag e geridos pela Quinea. Com isso, as distribuições que excedam lucro apurado nesse regime serão consideradas amortização parcial e estarão sujeitas à tributação. Então, também uma outra perca aqui, porque eles vão utilizar um outro regime aqui para ter esse cálculo do lucro. E aí, com base nesse cálculo do lucro, aqui você pode ter mais tributação para os fundos imobiliários, beleza? E aqui tem uma visão específica da XP. Vou ler aqui para você, para a gente ver o que é que eles dizem, né? Do ponto de vista tributário, avaliamos o novo MP como positivo para FIIs e FIAGROS, pelos seguintes motivos: manutenção da isenção
para investidores de pessoa física, substitui a proposta original que teria 5% de tributação, então mantém eles isentos como já está. Manutenção da redução da alíquota sobre o ganho capital, cai de 20% para 17,5%. Isenção mantida para os fundos como veículos. A manutenção proposta original de isenção sobre investimentos a títulos e aplicações pode melhorar, ainda que marginalmente, a eficiência da gestão de caixa. Beleza. E mudança na tributação de investimentos alternativos. Então, o aumento da alíquota de IR sobre LCIs, LCAs, LCDs, LHs de 5% para 7,5% a partir de 2026 tende a reduzir a atratividade relativa desses papéis, que vem absorvendo recursos de outras classes de investimento, inclusive dos fundos listados. Caso a proposta seja mantida, acreditamos que haverá incentivos para uma migração parcial do estoque trilionário alocado nesses títulos para alternativas financeiramente mais vantajosas, como os fundos listados que permanecem isentos, beleza? Qual é o ponto de atenção aqui que eles colocam, né? Do ponto de vista regulatório, a revogação da obrigatoriedade de distribuição mínima pode afetar os níveis atuais de rendimento, certeza, e adicionar volatilidade ao mercado. Além disso, e aí aqui é um ponto importante, tá? Quando ele fala de adicionar volatilidade, lembrem-se que os FIIs são muito menos voláteis do que as ações, tá? Por quê? Porque fundos imobiliários, normalmente ele compra algum imóvel, ele compra algum título ali, né, atrelado ao CDI, atrelado ao IPCA, etc. Então, assim, normalmente você conta com aquilo, já é certo que você vai receber, né? E a partir do momento que você tira o que já é certo de você receber, isso aqui tende a se tornar mais volátil. E aí a galera talvez vai fazer mais trade com esses fundos imobiliários. Além disso, a adoção do regime de competência pode impactar negativamente a distribuição de curto prazo em algumas classes de fundos, especialmente os FOFs, que é os fundos de crescimento, né? Multi-estratégia e fundos de papel com ativos estressados. Por ora, não identificamos efeitos relevantes sobre os fundos de tijolo, beleza? E quais são os próximos passos que eles colocaram, né? A votação foi adiada para 30 de setembro, após pedido de vistas coletivo. Se aprovada, será convertida em lei ordinária. Caso não seja votada dentro do prazo, perderá validade, mantendo as isenções atualmente vigentes, tá? A proposta continuará sendo amplamente debatida no Congresso Nacional, onde há forte apoio de setores como agronegócio, mercado imobiliário, empreendedorismo, comércio e serviços, todos já mobilizados anteriormente pela manutenção das isenções. Diversos parlamentares também se manifestaram contra a criação de novos tributos, com destaques para a bancada de ruralista, que se opõe à tributação de títulos ligados ao agronegócio, tá? Por isso o texto ainda está sujeito a alteração. Então, aqui a gente vê, né, justamente uma complicação muito grande. O impacto, pessoal, só para vocês entenderem, é quando a gente tem aqui impacto que envolve LCIs, que envolve LCAs. LCIs são as letras de crédito imobiliário, LCAs são as letras de crédito agrário. Então você envolve tanto o pessoal ruralista como também o pessoal do mercado imobiliário, tá? E essa questão dos fundos também. Então você entra em alguns cernes aí da história que são problemáticos, tá? Para mim, realmente eu vejo como grave esses dois pontos. De fato, aqui a XP colocou aqui, né, esses dois pontos de atenção, né, com relação aqui que ele tem. A maior parte é vantajoso, mas você tem outras partes aqui que vão ser muito pesadas aqui, tá? Essa revogação, por exemplo, da obrigatoriedade é muito complicado para gente que utiliza fundos imobiliários para receita. Isso aqui limita bastante a gente. E o que a gente pode ver de mais informação, né? Além disso, tá? Aí a gente pesquisando aqui rapidamente, você vai vendo comentários, né, em outros sites. Então, por exemplo, MP 1303/2025 ameaça o crédito do agro com alta de impostos sobre os LCAs, tá? Durante o debate realizado na quarta-feira, a comissão mista estabelece nova regra de tributação. Aqui teve uns deputados que eles citaram e tal. Ó, e aqui ele fala: desde então a FPA buscou alternativas para mitigar os efeitos da proposta e preservar a essência da LCA, que atualmente financia 40% do crédito do privado do setor agropecuário, percentual superior oferecido pelo Plano Safra, que é responsável por pelo menos 20%, né? Então, justamente a questão da tributação de 5% sobre essas letras de crédito imobiliário agrário, né, do agronegócio. Enfim, aí o deputado lamentou as declarações do ministro da Fazenda, teria condicionado a proposta e tal.
Eles dizem aqui mais, né? No entanto, não aceitaremos que a solução para o desequilíbrio fiscal passe, mais uma vez, por onerar um setor que já contribui com 20%, 25% do PIB nacional e mais de 30% dos empregos no Brasil. Então, tá tendo realmente essa briga aí. Você vê que as matérias são sempre bem acaloradas, né? Aqui também teve um texto antigo, né? Que a medida provisória compensa recuo na cobrança do imposto sobre as operações financeiras. É justamente essa questão, tá? A briga que teve ali com o governo federal, com os deputados, com os senadores. Então, e aqui tem um ponto bem importante. Não sei se a XP não falou sobre esse ponto, mas é sobre a parte de apostas esportivas, tá? Então, a medida provisória também eleva a carga sobre as apostas esportivas, né? As famosas bets ali. A tributação sobre o faturamento das bets sobe de 12% para 18%, beleza? O que eu vejo muito satisfatório, tá? Realmente nem jogo mais e nem desejo que ninguém jogue. Mas isso é bem importante aqui, porque você aumenta a tributação para meios aí que são utilizados atualmente para pegar dinheiro, né, de todo mundo de uma forma fácil ali e que são muito complicados, tá? São muito complicados, realmente deveriam ter uma taxação, uma tributação muito mais alta sobre isso, tá? Bom, e aí é um ponto importante aqui para trazer para vocês sobre isso, tá? Aqui, deixa eu ver, contribuição social, né? A MP ainda trata da contribuição social sobre o lucro líquido, paga por instituições do sistema financeiro. A regra anterior, a alíquota era de 9%, 15% e 20%. A medida provisória acaba com a cota mais baixa. Então, seguradoras, instituições de pagamento, casa de câmbio, sociedade de crédito imobiliário, por exemplo, vão pagar 15% de CSLL. A alíquota prevista para bancos de qualquer espécie, como para a sociedade de crédito, financiamento e investimentos, é de 20%. Beleza? Então, é um texto grande, tem muita informação sobre isso. Tem muita coisa para passar aqui sobre essas informações, mas eu diria que o mais importante foi isso aqui que eu trouxe para vocês, essas informações iniciais. E aí a gente tem que estar acompanhando justamente essas votações que vão acontecer para a gente saber o que é que vai acontecer. Por hora, a gente anota que por enquanto está se mantendo a isenção aqui do que a gente recebe dos fundos imobiliários, o que é um ponto muito positivo. Mas a remoção de obrigatoriedade nessa distribuição ali dos dividendos vai pesar bastante, porque as empresas vão começar a reduzir, né, esse percentual que é distribuído. Então você imagina que eles podem inclusive aumentar e muito talvez a taxa administrativa que eles recebem, ou aproveitar esse lucro ali, né, e acabar aumentando um gasto muito grande de caixa ali. Então esses são pontos assim que pesam bastante. Pode ser também que gere uma outra margem, uma margem de crescimento maior para essas empresas, porque como elas têm que distribuir 95% dos seus dividendos, do seu lucro, né, na verdade, como dividendos, você acaba que não tem dinheiro ou verba para você fazer novos investimentos na empresa, nos fundos, né, no seu fundo. Então, para isso você precisaria fazer o quê? Uma emissão de novas cotas, né? Ou caso você montou um caixa, né, ao longo dos meses aí, com a lucratividade que foi tendo, você conseguiria fazer outros investimentos, o que é muito difícil, né? Se você distribui 95% de lucro, imagina, você tem um negócio, 95% do seu lucro você repassa obrigatoriamente, 5% você consegue fazer o quê? Comprar o quê com 5%, né? Então, isso limita bastante, beleza? Bom, mas o vídeo era esse, espero que tenham gostado. Cliquem aqui no sininho para você ficar recebendo toda vez que a gente tiver um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva no canal, ajuda a gente aqui a receber mais pessoas, né, a ser compartilhado para mais pessoas, beleza? Bom, obrigado, um abraço.